Olá, Shalom, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te cure, Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus venha abrindo portas, e portas que Deus abre, ninguém fecha, e portas que Deus fecha, ninguém abre. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler um versículo apenas. Gênesis, capítulo 1. Mas eu tenho certeza que nesse versículo, Deus vai nos ensinar muitas coisas. Quantos creem, digam amém. Gênesis 1, verso 26. Gênesis 1, 26, diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais uma vez, só o 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pai Santo, obrigado por tua palavra. Em ti nós nos refugiamos mais uma vez nesta noite. Eu te peço agora que o Senhor venha me ungir para pregar a tua palavra, sem distorcê-la em nada, porque a tua palavra é perfeita, a tua palavra é completa, a tua palavra que nos cura, que nos salva, que nos liberta, a tua palavra que nos alimenta. E dá a graça, Senhor, venha ungir cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem. Tanto os meus irmãos aqui no templo, quanto os irmãos que estarão vendo em casa, através do vídeo, esta mensagem. Eu os abençoo e peço, Pai, no nome de Jesus, que sejam ricamente fortalecidos. Amém. Diga glória a Deus. Amados, Deus nos criou para compartilhar conosco a sua natureza. Você sabia que tudo que Deus faz na terra, Deus faz em parceria com o homem? Ele nos criou para isso, para compartilhar conosco a natureza dele. Imagem e semelhança dele significa isto. Ele queria compartilhar a sua beleza conosco. Ele queria compartilhar a sua eternidade conosco. Ele queria compartilhar a sua santidade conosco. Por isso nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando você vai para o Salmo de número 8, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Deus nos criou um pouco menor do que Ele, um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que Deus. Amém? Porque Ele queria compartilhar essas maravilhas dele conosco. Ah, pastor, mas somos tão indignos, somos tão pequenos, somos tão pecadores. Ainda bem que você se sente assim. Pior se você se achasse digno, merecedor das bênçãos, das dádivas, das misericórdias de Deus. Então ele criou esse ser chamado ser humano, a sua imagem e semelhança. E quando nós olhamos para dentro de nós e descobrimos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, nós não temos outra alternativa a não ser adorá-lo. Amém. Quando você olha para dentro de você e você reconhece isso, você vê a imagem de Deus, a semelhança de Deus, então você não tem outra atitude a não ser
adorar a esse Deus grandioso, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Viemos aqui para isso. Adorar a Deus é a consequência da descoberta do poder de Jesus Cristo em nós. Adorar a Deus é a consequência da descoberta do poder de Jesus Cristo em nossas vidas. É a descoberta do valor de Jesus Cristo em nossas vidas. É a descoberta da importância do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E é isso que nos leva a adorá-lo. Glórias a Deus. Isso não tem preço. Quando uma pessoa, um ser humano, limitado, pecador, quando ele olha para dentro de si, e ele vê a imagem de Deus, semelhança de Deus, isso leva a adorar Jesus, isso não tem preço. Graças a Deus. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Olha o que Paulo está dizendo, que tudo que ele tem, ele considera como refúgio diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele está dizendo que conhecer a Cristo Jesus é a coisa mais sublime, é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém. E olha que Paulo, ele era de uma família rica, ele tinha muitos bens. Paulo tinha muitos bens. Ele diz: mas agora eu considero tudo como lixo, tudo agora virou refúgio diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Amados, eu creio, e eu acho que você crê também nisso, que nós somos produto daquilo que nós acreditamos ser. Você é um produto daquilo que você acredita que você é. Uma mulher de Deus, uma professora, nos ensinava há muito tempo, muitos anos atrás. Ela costumava dizer assim: tu és aquilo que tu vês, e tu tens aquilo que tu dizes. Ou seja, você é aquilo que você vê. Conforme você olha para você, aquilo que você enxerga de você, aquilo que você é. E você tem aquilo que você diz. Ou seja, as palavras têm poder. Se você disser que é um derrotado, você será um derrotado. Se você disser que é um vitorioso, você será um vitorioso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, gerados à imagem e semelhança de Deus, se nós acreditamos que a essência de Deus está dentro de nós, então não resta outra coisa para nós a não ser nos prostrarmos e adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Uma boa autoimagem é fundamental no valor pessoal. Uma boa autoimagem é muito importante na vida de toda pessoa. Por que é que você acha que existe hoje uma epidemia de doenças mentais? Por que tanta gente doente mentalmente? Por que que existe tantas neuroses? Por que existe tanto ódio no mundo? Por que existe tanto alcoolismo? Tanta droga? Por que tanta violência? A resposta é a falta de Jesus
no coração das pessoas. Consequentemente, as pessoas têm uma autoimagem ruim. As pessoas têm uma baixa autoimagem pela falta de Jesus no coração. Eu te convido a um momento de oração agora. Nós vamos orar ao Pai, dando graças por Jesus Cristo. E quando eu disser, sou filho do Deus Altíssimo, você que é mulher vai dizer, eu sou filha do Deus Altíssimo. Amém? Repita comigo, por favor. Pai Santo, graças te dou por Jesus Cristo, meu Senhor, pois eu não sou fruto do acaso, nem de um acidente. Sou filho do Deus Altíssimo, criado à imagem e semelhança de Deus, e vivendo nesta terra, para a maior honra e glória de Cristo Jesus, o meu Senhor, o qual vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Somos filhos do Deus Altíssimo, criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo aqui neste mundo, para a maior honra e para a maior glória de Cristo Jesus. Sofremos ataques, ou se não, sofremos muitos ataques, mas eu gostaria de lembrar você de uma árvore chamada aroeira. Pensa numa árvore forte. Antigamente, as companhias de energia faziam um poste da madeira de aroeira, do tronco da aroeira. Tão forte é o tronco. Aquilo não apodrece nunca. E uma árvore de aroeira também enfrenta os ventos, também enfrenta os temporais, mas o seu tronco permanece firme. Glória a Deus. Que Deus faça de você uma árvore de aroeira, ainda que você venha enfrentar lutas, ataques, desafios, contrariedades, adversidades, ventanias, temporais, mas você vai permanecer firme em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Amados, sofremos muitos ataques, e principalmente ataques emocionais. Principalmente ataques emocionais. Essa é a causa de muita gente doente mental, muita neurose, muito desequilíbrio, muita falta de autocontrole, muita falta de autodomínio. E a cura de Deus para traumas emocionais, e é só Deus que pode curar. Psicólogos ajudam, sim. Terapeutas ajudam, psiquiatras ajudam, mas quem cura traumas emocionais é somente Deus. Eu ouvi uma comparação de um pastor essa semana, comparando traumas emocionais com uma bicheira que dá no couro da vaca. E ele dizia que no couro da vaca, quando dá uma bicheira, os bichos penetram e começam a comer a carne da vaca. E o único que pode solucionar o problema é o vaqueiro. Ele vai com os dedos naquele buraco, remove todos os bichos para fora, depois aplica o remédio. É a cura, é o único que pode. É o único meio de curar uma bicheira no couro de uma vaca. O único que pode curar a bicheira dos traumas emocionais da nossa alma é Deus. Só Deus cura, somente Deus salva, somente Deus liberta. Diga graças a Deus. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem aqui nunca sofreu um trauma emocional?
eu tenho certeza que ninguém levantaria a sua mão. Por quê? Porque todas as pessoas, ao longo da sua existência, sofrem os traumas emocionais na vida. Pastor, e por que isso acontece? Acontece porque nós somos machucados pela vida ou por pessoas com as quais convivemos. Pessoas que são usadas pelo diabo para ferir a nossa alma, para causar em nós traumas emocionais. Isso gera em nós um senso de impotência. Os traumas emocionais, eles às vezes deixam feridas tão profundas na alma, tão profundas, que passam 40 anos, 50 anos, 80 anos, e a ferida continua na alma da pessoa. Somente Deus pode ir lá no mais profundo do nosso ser e arrancar toda a bicheira do trauma da alma, da ferida da alma. Diga graças a Deus. Queridos, isso gera em nós um sentimento de impotência. Muitas vezes você se sente impotente, e nós entendemos que fomos incapazes de impedir aquela situação ruim. A gente entende que nós somos incapazes de impedir que aquela situação ruim acontecesse em nossa vida. E daí vem um sentimento ruim por termos sido injustiçados. Coisa terrível quando você recebe esse sentimento de que você foi injustiçado e que você foi incapaz de impedir aquela atitude daquela pessoa ou daquelas pessoas que feriram a tua alma, que magoaram você. Vem o medo de que aquilo possa acontecer de novo. Vem o medo que aquela ferida possa se repetir, possa ferir você novamente. E as pessoas então se fecham em si. Elas se trancam em seus problemas, se escondem atrás de uma muralha de amargura, de desejo de vingança, de autopiedade. Se esconde atrás de uma muralha de medo, de insegurança, de desconfiança. Você poderia perguntar, pastor, está errado ser desconfiado? Claro que não. Devemos ser desconfiados mesmo. Jesus quem disse, lá em Mateus capítulo 10, verso 16, sede prudente como as serpentes, mas sejam simples como as pombas. Então podemos e devemos ser bem desconfiados nesse mundo em que vivemos. Diga, Senhor, me ajude. Você conhece uma pessoa super desconfiada? Uma pessoa que é super desconfiada, geralmente ela sofreu alguma injustiça. Ela foi injustiçada na vida. Ela carrega consigo algum trauma. Ela carrega consigo um medo. Mesmo que o ambiente esteja tudo em paz, tudo tranquilo, mas ela está sempre desconfiada de alguma coisa. É um sinal de que a pessoa foi injustiçada. E essa barreira de proteção que nós erguemos contra os nossos dissabores, essa barreira de proteção que nós levantamos, até funciona, mas nos impede de viver. Como assim, pastor? Sim, essa barreira que nós levantamos nos impede de viver na tentativa de nos manter afastado das coisas ruins da vida. Isso faz com que a gente deixe de ver as coisas boas também da vida. Amém? Porque não é só coisa ruim.
não há só perigo para todo lado, não, tem muita coisa boa. E essa barreira, essa muralha que nós levantamos da desconfiança, do medo, da incerteza, do sentimento de insegurança, isso faz com que a gente deixe de aproveitar as coisas boas da vida. Deixamos de ver o lado bom da vida, o lado maravilhoso da vida, o lado belo da vida. Glória a Deus. Deixamos de viver aquilo que a vida tem de melhor. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você anda pela rua, pelas ruas, pelo centro da cidade, há tanta desconfiança, há tanta insegurança. A gente percebe um medo instalado nas pessoas. Eu estava no mercado outro dia e tinha uma senhora com uma criança perto de mim. A criança olhou para mim e sorriu. Eu fui passar a mão na cabecinha da criança. A mãe me olhou feio na hora. Ou seja, você não pode sequer hoje brincar com uma criança. Há tanto medo, há tanta desconfiança por causa do mundo perverso que nós vivemos, um mundo maligno, mergulhado no pecado, um mundo sujo, contaminado, poluído pelo pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Vamos orar um pouco mais. Diga: Senhor Jesus, dá-me a graça, sabedoria, força, discernimento, para viver nesse mundo tão difícil de hoje, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tu és o meu auxílio, Tu és o meu escudo, Tu és o meu advogado, Tu és o meu juiz, Tu és a minha proteção, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é o meu melhor amigo. Muito obrigado, Jesus. Fica comigo, Senhor. Preciso de Ti, Jesus. Eu Te amo, Senhor. Amém. Amém. Queridos, se você quiser ver um exemplo bíblico de uma pessoa que sofreu traumas emocionais terríveis na vida, é o exemplo de José. José do Egito. Esse é um exemplo maravilhoso de alguém perdido, ferido por tantos traumas emocionais. Tantos acontecimentos ruins podem acontecer com a gente a qualquer momento. Ninguém está imune, ninguém está isento. De repente você está aí na rua, ou em um evento, em um lugar tranquilo. Ninguém está imune de um acontecimento ruim, que pode nos deixar tristes, amargos, às vezes até revoltados. Analisando a palavra de Deus, nós descobrimos que existe cura para os traumas emocionais. Glória a Deus. Essa é a boa notícia. Que Deus, o nosso Deus, e somente o nosso Deus, Ele cura todos os traumas emocionais. Existe cura para as lembranças, para aquelas lembranças mais dolorosas do passado. Sabe aquelas lembranças ruins que ficam na nossa alma? Sabe aqueles traumas emocionais que ficam gravados na nossa alma? Parece que não querem sair mais. Existe cura para tudo, diga graças a Deus. Existe cura para os maiores sofrimentos causados em nós por outras pessoas, por terceiros. E se alguém tinha motivos de sobra, mas muitos motivos mesmo para se tornar uma pessoa dura, essa pessoa era José do Egito. Se alguém na Bíblia tinha motivo para se tornar uma pessoa vingativa, uma pessoa amarga, era José do Egito. E poucas pessoas enfrentaram golpes tão grandes na vida. Nós sabemos que Jó foi o homem que mais sofreu no mundo, depois de Jesus. Mas o que José do Egito também enfrentou, poucas pessoas enfrentaram golpes tão
amargos tão grandes na vida, golpes tão profundos na vida. Quando você medita na história de José do Egito, lá em Gênesis, no capítulo 37, você descobre ali que José nasceu e cresceu em um lar cheio de problemas. Nasceu e cresceu num lar cheio de conflitos. A sua mãe e a sua tia disputavam o mesmo homem. Pensa no menino crescendo num lar em que a mãe e a tia estão disputando o mesmo homem. O pai tinha problemas com toda a parentela. Uma irmã foi violentada. 2 irmãos, Simeão e Levi, foram autores de uma chacina na cidade de Siquém. Os demais irmãos dele se tornaram ladrões. A mãe morreu. Jacó, o pai dele, o pai de José, tinha um tratamento todo especial para com José, porque era o filho caçula. E isso gerava um ciúme tremendo nos outros irmãos. Nunca um pai deve fazer diferença, amar mais um filho do que outro. Jacó, pai de José, amava José de uma forma muito especial, porque era o caçulinha. E os irmãos mais velhos ficavam cheios de ciúme, de inveja e ódio de José. José tinha sonhos proféticos e os irmãos ficavam então enciumados com os sonhos proféticos de José. Os irmãos então se sentiam humilhados com isso. Então, os irmãos dele decidiram matar José. Graças a Deus que Deus interveio nesse momento. Deus não permitiu. No capítulo 37 ainda de Gênesis, está toda a história dele, uma parte da história dele, melhor dizendo. Eles resolveram jogar José numa cisterna e vendê-lo aos ismaelitas. Os ismaelitas eram um povo descendente de Ismael, o filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar. Gerou esse povo ismaelitas. E os irmãos de José então jogaram-no numa cisterna e decidiram vendê-lo aos ismaelitas. Até aqui, o capítulo 37 de Gênesis, José tinha 17 anos, era um menino, 17 anos apenas, um jovem, e vivia debaixo da proteção do seu pai Jacó. Isso gerava uma revolta terrível no coração dos outros 11 irmãos. E no momento em que os irmãos decidem se livrar dele, no momento em que os irmãos decidem jogá-lo na cisterna, vendê-lo para os ismaelitas, isso gera no coração de José sentimentos horríveis. José não tem mais o pai para defendê-lo. Ele é agora obrigado a se virar sozinho. Ele é obrigado a amadurecer sozinho. Isso criou nele uma dependência de Deus. Isso fez com que ele se voltasse totalmente para Deus, com toda a intensidade. Ele deixa de ser menino e se torna um homem maduro, fortalecido no Senhor Deus. Deixa eu liberar uma palavra aqui para os pais. Pais, procurem gastar tempo com seus filhos, especialmente com filhos pequenos. Adquira o hábito de levar teu filho para a cama.
compra para ele o doce que ele mais gosta. Isso é remédio para a alma do filho. Esses pequenos detalhes são remédios para a alma do filho. Isso gera no filho, no coração do filho, um sentimento de proteção, um sentimento de segurança. E lá na frente, lá no futuro, você vai colher os frutos disso. Amados, apesar de José, filho de Jacó, ter sido um servo fiel a Deus, ele passou por muitos sofrimentos. Ele enfrentou muitas afrontas. Isso serve para confirmar para nós que, apesar de sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, apesar de sermos servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, também estamos sujeitos a contrariedades. Amém? Não se iluda. Não se iluda. Jesus não nos enganou. Jesus não nos iludiu. Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas, contrariedades, enfermidades, lutas, adversidades. Ele nunca disse. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu que nós não sentiríamos aqui solidão, decepção, frustração, traição. Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinho. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mesmo sendo nós filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, servos do Deus Altíssimo, crentes no Senhor Jesus Cristo, mesmo assim enfrentamos contrariedades, doenças, traições, separações, injustiças, decepções, mas o Senhor sempre está conosco. Amém. Glória a Deus. Ele sempre estará conosco. Graças a Deus. Ele deixou isso bem claro. Em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você passar por adversidades, quando vierem as lutas, quando vierem os temporais, quando vierem as afrontas, as decepções, as frustrações, as traições, quando vier alguma enfermidade, lembre-se de João 16:33, onde Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo. Diga glória a Deus, glória a Deus. Então, quando na vida de José do Egito, tudo parecia que estava tudo ruim, quando parecia que tudo de ruim que pudesse acontecer na vida dele já tinha acontecido, na vida dele acontece mais uma. Aconteceu mais uma. Ele sofreu um assédio sexual da patroa. E ela mentiu, foi caluniado, foi injustiçado por ela. E por causa dessa mentira dela, ele amargou muitos anos na cadeia. Foi lançado na prisão por causa dessa mentira, dessa calúnia, dessa injustiça. E junto com os piores criminosos, por muitos anos, lançado na prisão. Amados, durante os traumas que nós sofremos, escute com carinho isso.
diante dos traumas emocionais que nós sofremos na vida, diante das feridas que os outros impuseram a nós, existe algo que vai fazer toda a diferença para uma grande vitória ou um grande fracasso. Pastor, o que vai fazer toda a diferença? Eu explico, tem algo que vai fazer toda a diferença. Diante dos traumas emocionais, das feridas da alma, das decepções, das separações, das frustrações, das traições, existe algo que vai definir a nossa felicidade ou o nosso desespero. E esse algo é a nossa atitude diante dos traumas e das feridas. A tua atitude, como é que você vai agir diante dos traumas e das feridas, isso vai fazer toda a diferença. Claro, evidente, não é possível mudar aquilo que já aconteceu. O leite que foi derramado não volta na panela. O que passou, passou, nada mais voltará. Se tudo terminou, para que chorar? Já dizia o poeta. O que passou, passou. E um dos ditados mais antigos: águas passadas não movem moinho. Então, evidentemente que não é possível você mudar aquilo que já aconteceu, mas nós podemos controlar os efeitos daquilo que aconteceu na nossa vida hoje. Você pode controlar os efeitos daquele trauma, daquela ferida. Você não pode admitir continuar sendo ferido por algo que aconteceu lá atrás. Não aceite. Há um Deus que cura. Amém? Há um Deus que liberta. Eu não vou permitir que uma tragédia, uma traição, uma mágoa, um ressentimento, lá de muitos anos atrás, vai continuar me ferindo meu coração ainda hoje. Diga misericórdia. Misericórdia. Nós podemos controlar os efeitos dessas causas em nossas vidas. E vai depender muito do nosso posicionamento. Isso é fundamental. Pastor, não depende de Deus? Nem tudo depende de Deus. Por quê? Porque se há uma coisa que Deus respeita, é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos princípios criados por Deus, e até Deus respeita o livre-arbítrio. Ele diz em sua palavra: eis que hoje tomo por testemunha contra ti os céus e a terra, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Em outras palavras, ele está dizendo: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele aconselha, ele dá um conselho maravilhoso: escolha a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Amém? Não escolha a morte, não, escolha a vida. Amém? Não escolha a maldição, não, escolha a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Mas se a pessoa opta pela morte, Deus simplesmente respeita a liberdade de escolha. E se a pessoa não opta pela bênção, não, eu escolho a maldição, Deus simplesmente respeita o princípio do livre-arbítrio da pessoa. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos ajude. E no caso dos traumas emocionais, são duas atitudes possíveis também. Primeira atitude, ressentimento. Segunda atitude, perdão. São duas atitudes fundamentais
no caso de feridas emocionais, traumas emocionais, mágoas, ressentimentos, ou você fica com o ressentimento e você vai permitir que aquele trauma, aquela ferida lá do passado continue magoando você, continue matando você, ou você opta pelo perdão e você verá então a felicidade. Amém. Você verá então a graça de Deus sobre você, a misericórdia de Deus sobre você, porque você fez aquilo que Jesus ensinou. Você perdoou até os teus inimigos. É ordem de Jesus, é mandamento de Jesus, perdoar e orar até pelos inimigos. Amém, queridos? Então são duas atitudes. Primeira atitude, ressentimento. Vai gerar morte, vai gerar ferida, vai gerar desespero. A segunda atitude, perdão, vai gerar vitória, vai gerar felicidade, vai gerar paz e alegria em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez para um momento de oração diante dEle. Eu quero orar por você nesta hora. Receba aí a palavra profética de bênção, de cura, de restauração. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta hora que o Senhor venha quebrantando os corações endurecidos. Pai, se há algum sentimento de ódio, de mágoa, de vingança, eu peço, Pai, no nome de Jesus, venha removendo, venha curando, venha restaurando, venha libertando, ó Pai, no nome de Jesus. Deus, estamos aqui com humildade diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor pode curar os traumas emocionais da nossa alma, feridas da nossa alma, causada por terceiros, pessoas que foram usadas pelo diabo lá no passado para nos ferir, que nos magoaram, que nos traíram, que nos ofenderam, que nos caluniaram, ó Deus, que nos injustiçaram. Pai, tenha misericórdia e derrama agora do teu perdão, da tua graça. Eu quero liberar perdão nesta hora sobre cada pessoa que me ofendeu no passado, que me feriu na alma. Eu não vou permitir que uma mágoa lá do passado continue magoando, que uma traição lá no passado, uma decepção sofrida há muitos anos atrás, eu não vou permitir que ela continue ferindo o meu coração e a minha alma, mas eu estou declarando em fé nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder que está no sangue, no nome, que está acima de todo nome, que essa palavra está gerando fé no meu coração, essa palavra está gerando fé na minha alma, essa palavra está gerando quebrantamento no meu coração, essa palavra está gerando perdão no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão agora, eu abençoo, Deus, todas as pessoas que me magoaram, que me feriram, que me traíram, ou que desistiram de mim, ó Deus, que me decepcionaram. Pai, eu as abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Chegamos ao final, são 9 horas. Nós vamos agora dar oportunidade, se você quiser fazer alguma oferta ou trazer algum dízimo ao Senhor, levante suas mãos para Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, uma palavra de bênção. Pai Santo, eu te dou graças por esses amados irmãos que o Senhor conduziu até aqui nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor continue abençoando cada vida, cada família aqui representada. Abençoe a volta para o lar de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Diga graças a Deus.